50 anos do golpe militar de 1964. O evento que marca o período da ditadura ainda mexe com a opinião popular. Nas redes sociais, há quem declare abertamente um saudosismo e que compare o período atual de impunidade e violência aos meses que precederam o golpe. Mas como explicar o AI-5, a tragédia das prisões, torturas, censuras e suspensão das garantias da justiça? Disse que os militares depuseram o presidente João Goulart com o apoio maciço da igreja, da sociedade civil, de parlamentares e de partidos. Desinformação? Propaganda ideológica? O que podemos entender e concluir sobre esse importante fato histórico? Esse é o assunto de hoje do Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que já está no ar. Para debater esse assunto, o programa de hoje recebe nos estúdios, aqui nos altos do Morro da Cruz, o advogado integrante da Comissão da Verdade da OAB-SC e conselheiro da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, Prudente José Silveira Melo. Também a advogada e membro do coletivo catarinense Memória, Verdade e Justiça, Rosângela de Souza. Virgínius Lianza da França, conselheiro da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. A imagem está trocada. Esse é o professor Prudente Melo. Antes era o Virgínius Lianza de França. Pedimos desculpas aos convidados e também a quem está em casa. E a Derlei Catarina de Luca, responsável pela articulação da Rede Brasil Memória, Verdade e Justiça, presa em 68, torturada e exilada em Cuba. Você participa conosco através das redes sociais, do Facebook, do Twitter e também pelo tradicional telefone. Entrando em contato com a nossa produção, fazendo a sua pergunta, deixando o seu comentário, a sua opinião sobre esse período histórico do Brasil, que é a pauta de hoje aqui no programa. O Conversas Cruzadas tem um oferecimento, fará? Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial San Jean, o começo da sua nova história, um empreendimento RDO. Sebrae, soluções para sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. A Ibagi chegou ao Cobrasol e em Palhoça. Ibagi sempre o lugar certo. E Pensou Móveis, Pensou Queires, a número 1. Senhores, muito obrigado pela gentileza de conversarem conosco nessa noite, aqui nos estúdios da TV Com, sobre esse episódio que está sendo hoje relembrado por muita gente. Eu não digo comemorado, porque para alguns é comemorado, para outros nem tanto, para outros ele é apenas lembrado. Uns gostariam de esquecer, outros ainda assim, como eu falei antes, celebram e acreditam que nós tivemos naquela época no país um crescimento vultuoso que hoje não vemos igual, tivemos menos corrupção, mas também se falava menos, se tinha menos transparência. Isso não representa exatamente mais honestidade por parte dos governantes. Tudo isso a gente vai debater hoje aqui no Conversas Cruzadas. E eu gostaria de começar essa primeira rodada, da qual todos participam, evidentemente, para depois a gente aprofundar o debate, com quem está diretamente ligada a esse episódio, que é o caso da Derlei Catarina de Luca, que é responsável, como eu falei, pela articulação da Rede Brasil Memória, Verdade e Justiça. Eu disse também que ela foi presa em 1968, torturada e exilada em Cuba, que são fatos muito relevantes e que nos ajudam a compreender um pouco mais esse fato histórico aqui no Brasil. Muito obrigado, boa noite, obrigado pela gentileza. E eu não queria fazer uma pergunta, eu queria pedir o seu testemunho, a sua vivência desse episódio e essa reflexão 50 anos depois. Boa noite a você, boa noite, ouvintes. Jornalista gosta de um sanguinho, né? Meu Deus, que impressionante. Todos eles perguntam dessa história da tortura. Eu acho que foi uma juventude que cresceu vendo aquele filme de Sexta-feira 13, não é possível. Você queria saber da prisão? Também, do incidente como um todo, da sua participação como um todo. Temos tempo. Eu fui militante de Ação Popular. Foi um movimento que surgiu a partir das inquietações da juventude cristã, católica, metodista, anglicana, presbiteriana, como herança do Concílio Vaticano II. Quando a igreja se abriu, os padres deixaram de usar batina, toda a igreja se abriu muito, né? Mas a igreja limitava a participação política. Então, um grupo de pessoas, em 1962,
fundou a chamada Ação Popular. Era um grupo que, idealista, achava que podia se construir um socialismo talvez cristão, né? Quando veio o golpe, bateu em todo mundo, bateu nos comunistas, na Ação Popular, bateu em todo mundo, não teve diferença nenhuma. A Ação Popular continuou na clandestinidade. Em 1971, a Ação Popular se declara marxista-leninista, numa reunião que teve, que aconteceu em São Paulo. E, na prática, a prática dos militantes que estavam na clandestinidade, ela não mudou nada, né? Eu fui militante da Ação Popular, entrei na clandestinidade na noite do dia 13 de dezembro de 68, já tinha sido presa 2 vezes, fui presa em Ibiúna e fui presa por ocasião da chegada do general Costa e Silva aqui em Florianópolis, que nos levaram para Biguaçu, porque o general Vieira da Rosa considerava que a ilha não tinha preso. Claro, não tinha, porque nos levava sempre para Biguaçu. Então, na verdade, os presos políticos iam para Biguaçu. E depois da clandestinidade, eu fui trabalhar na fábrica no Rio, no Paraná. De lá eu fui para São Paulo, fui presa em São Paulo em 23 de novembro de 69. Isso foi 19 dias depois da morte do Marighella. Então, primeiro eles batiam para depois perguntar, né? Eles só se convenceram que eu era Derlei Catarina de Luca, com o qual eu estava o meu documento. Eu fui presa dia 23 de novembro, por volta do dia 9 e 10 de dezembro. Porque aí eu já estava toda quebrada. Então, a tortura mesmo, física, de todos os tipos, foi essa prisão na Operação Bandeirante de São Paulo. Saí dali, fui tratada pela Igreja Católica aqui em Santa Catarina, o Dom Vitor Schlickman, o Dom Afonso Nils, eles que me trataram no Colégio Antônio Carlos, no Seminário Antônio Carlos. Continuei na clandestinidade, continuei na militância até 1973. Em 73 eu saí e fui para o Chile. Aí cheguei no Chile, um mês depois deu o golpe. Do Chile fui para o Panamá e do Panamá para Cuba. Aí lá em Cuba eu me recuperei, estudei história e tal. Valeu a pena? Valeu. Faria de novo? Tudo. E o entendimento que a senhora tem hoje do Brasil e do contexto político que a gente vive, 50 anos depois do golpe, com muita gente tendo passado por esse sofrimento que a senhora passou, e ainda assim, quem defenda e quem tenha saudade desse tempo, será que é desconhecimento que algumas pessoas têm? Querido, eu briguei a vida inteira para ter liberdade de expressão. Então, as pessoas que são de direita, que gostavam dos militares, eles têm todo o sagrado direito de se manifestar. Eles não têm o direito de dar golpe. Eles têm que aprender a conviver na democracia. Agora, dar opinião, foi para isso que eu briguei. Eles têm direito de dar opinião. Você falou no início que muita gente fala na corrupção. A corrupção na época dos militares era muito maior do que agora. Sim. Só que na época não se podia divulgar nada. Na época não dava para falar nada. Teve epidemia de sarampo, na Bahia, que morreram mais de 20 mil crianças, mas não podia divulgar. Os médicos tratavam das crianças e não podia divulgar que tinha epidemia, que tinha epidemia de sarampo. Tinha miséria, prostituição, droga, mas não podia divulgar. O noticiário do Brasil era um noticiário como os militares queriam, tudo na Santa Paz. Na verdade, era na Santa Paz, no noticiário da televisão. Porque as coisas estavam acontecendo. E a corrupção era muito maior do que agora, só que não se divulgava. O programa de hoje recebe também, a gente vai voltar a falar um pouco mais dessa história e conversar sobre esse e outros aspectos ligados a esses 50 anos
no decorrer do programa. Mas nós recebemos também o conselheiro da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, Virgínius Lianza da França, que está conosco também no programa de hoje. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, senhores, nossos telespectadores do Conversas Cruzadas. É uma satisfação muito grande podermos estar aqui nesta noite debatendo, conversando. Sim. De forma cruzada ou não, mas trazendo à baila fatos tão importantes dos nossos momentos históricos e dentro dessa reconstrução de toda uma época, para que nós possamos ter, dentro dessas gerações passadas e futuras, o conhecimento da verdade, né? Essa construção coletiva dentro desses procedimentos, e para nós é uma satisfação muito grande poder estar aqui nesta noite. Pois é, eu queria até começar puxando justamente por essa informação, por essa tua declaração. Nesses 50 anos, quanto de verdade já veio à tona? Nós podemos dizer que estamos num processo embrionário, né? Eu tenho 6 anos enquanto conselheiro da Comissão de Anistia, e a cada sessão de esclarecimentos públicos que nós fazemos, nós conseguimos compreender um pouco mais dessas nuances, né? Nós temos uma grande coxa de retalhos e muitas peças, né, dentro de um elo, de um grande quebra-cabeça que foram esses 21 anos. Né? Nós temos, dentro desse processo de reconstrução democrática, né, nós estamos passando, né, por apenas mais um momento e mais uma etapa. Né? E todos esses procedimentos, todas essas oportunidades que nos fazem sempre irmos um pouco adiante. Né? Muita coisa já foi conseguida ser encaixada, mas com certeza nós temos ainda muito a construir, a repactuar com as nossas gerações e com os nossos povos, para que tenhamos essas verdades e essas histórias contadas, né, de ambos os lados, para que a nossa sociedade possa, pelo menos, né, não é o impedir, né, não é o dizer que é proibido o diálogo e as livres manifestações, mas é oportunizar que todas as pessoas que sofreram algum tipo de perseguição, algum tipo de malásia, de violências, os mais tipos e as mais variadas formas de subrogação, né, a um estado de coisas que ainda se continuam, né, perpassadas e trancafiadas numa imensa caixa de Pandora, que finalmente nós conseguimos trazer um pouco disso. Né? Qual é a maior dificuldade? É uma pergunta, evidentemente, não vai ter uma resposta objetiva, mas a ideia é justamente isso, tentar debater um pouco isso também. Qual é a maior dificuldade nisso? Eu já recentemente, e daqui a pouco eu vou pedir para ouvir também o professor Prudente, numa outra entrevista que eu fiz com ele, eu fiz a mesma pergunta. Qual é a dificuldade que a gente tem de trazer a verdade desses fatos, levando em consideração que grande parte dos envolvidos já está morto, ou não costuma a se comunicar com tanta tranquilidade. A gente tem ainda o problema de alguns órgãos públicos que dificilmente falam sobre o assunto, pelo menos a imprensa, o Exército não costuma se manifestar. Qual é a dificuldade em se fazer esse trabalho que deve ser quase que arqueológico? As dificuldades, elas são as dificuldades do procedimento e do resgate, né? O recontar e o reviver esses momentos, essas histórias, envolve um grande leque, não é, de um processo psicoterapêutico, de um processo de construção, não é? Tudo passa numa verdadeira reconcatenação de todas as formas, de todas as verdades, de todos esses momentos. Não é? Nós tivemos grandes passos dentro desse conjunto, né, e desses arcabouços, não é? E para e passo,
né? A criação da Comissão de Mortos e Desaparecidos lá em 95, a Comissão de Anistia em 2001, as novas roupagens, as novas reaberturas. E tivemos um passo muito importante da Presidência da República, mais recentemente, com a criação da Comissão da Verdade. Né? Eu acho que esse passo foi um desaguador, digamos assim, de uma possibilidade de reconstruções mútuas. Sim. E múltiplas. Né? Mas ainda tem muito a ser construído. Né? É preciso que o Judiciário reveja efetivamente toda a contribuição que ele deu para a concertação, né, ideológica de muitas manifestações. O próprio Ministério da Justiça tem muito ainda o que autoanalisar dentro das suas decisões. Né? Nós tivemos diversos entes, diversas caixas de procedimentos que aos poucos vão sendo resgatadas, né? Mas nós estamos sim muito esperançosos nessas reconstruções e nos avanços que vamos ter nos tempos. Né? A conscientização da população, ela eu acho que o instrumento mais forte que nós temos. Né? E isso nós temos conseguido, né? Através dos professores, através dos nossos militantes, através de tantos exemplos de vida que nós temos de algumas gerações que se doaram imensamente na construção desse processo e que não se curvam, né? E que a cada dia se levantam com um ânimo renovado de querer não fazer com que isso tudo seja jogado embaixo do tapete, mas que seja realmente escancarado dentro da nossa sociedade, e esses momentos nós estamos precisando. Professor Prudente Melo, advogado, integrante da Comissão da Verdade da OAB de Santa Catarina, conselheiro da Comissão da Anistia do Ministério da Justiça. Boa noite, mais uma vez. Obrigado por atender o nosso convite de novo aqui na TV Com. Comemoramos 50 anos? Não, nós podemos... Protestando isso. Nós podemos, na verdade, rememorar, não, mas nada temos para comemorar. Eu acho que... Dar o nosso repúdio. Na verdade, eu acho que é muito importante, principalmente quando nós trabalhamos hoje com a ideia de justiça de transição, com a ideia de trabalhar a partir desses referentes que a Organização das Nações Unidas modernamente está discutindo, que é para ultrapassar aqueles momentos históricos de sociedades que viveram um momento de conflito ou de uma tensão violenta, seja na África do Sul, como aconteceu, seja aqui no Chile, Argentina. Hoje a gente tem que trabalhar com essa ideia da justiça e transição a partir da memória, da verdade, da justiça, reparação e superação, inclusive, daqueles instrumentos de segurança, né? E que, de certa maneira, reproduzem e mantêm, ainda nos dias de hoje, uma estrutura de violência dentro da segurança pública ou de outros estandartes. Então, nós estamos vivendo, eu acho que hoje, um momento, nessa data de 50 anos, com a necessidade de resgate da memória, porque não podemos trabalhar com a ideia de amnésia, de esquecimento. Nós temos que trabalhar com a ideia de anamnésia, né? De memória. Porque a memória nos impõe a possibilidade de que, ao a gente trabalhar dentro dessa perspectiva, que fatos como esse não mais se repitam. Fatos que, de uma certa maneira, produziram números que são números muito preocupantes. Se a gente for olhar, por exemplo, foram no país aproximadamente 500 mortos e desaparecidos. Mas não é o número de mortos que vai determinar a violência ou a truculência de uma determinada ditadura. Alguns têm, não, mas a ditadura chilena ou a ditadura argentina foi mais violenta. Não. Mas mesmo assim, se a gente for enxergar em determinada quantidade de números, nós tivemos 7 mil pessoas torturadas nesse país. Nós tivemos mais de 20 mil presos nesse país. Nós tivemos 400 sindicatos que sofreram intervenção lá em 1964, sendo que mais de 10 mil dirigentes sindicais foram cassados. Veja, nós não estamos falando de uma estrutura sindical como de hoje, que tem 20 e poucos mil sindicatos. Nós tínhamos uma estrutura sindical que não passava de 500 e poucos sindicatos. Ou seja,
quase a totalidade deles sofreram intervenção. Nós estamos falando, né, exatamente na dimensão da produção de um processo que ocorreu e permaneceu por 21 anos, pelo menos. E quais foram os prejuízos que eles se desenvolveram ao longo desse processo? Seja na área da educação, seja na área da cultura, seja na área da agricultura, onde se impediu, por exemplo, uma reforma agrária, onde se distribuiu justiça, seja na área do próprio processo de uma certa relação com o capital internacional, violando interesses nacionais. Eu acho que essas questões, Felipe Reis, que são de uma fundamental importância para a gente enfocar, analisar, trabalhar, porque elas implicam numa ideia, antes de mais nada, de democracia. Porque nada melhor dentro de qualquer modelo do que a democracia. A democracia, como eu disse outro dia, é um processo, ela não está perfeita, ela não está acabada, ela tem que ser construída dia a dia. E essa relação, como já disse a Derlei, nada melhor que todos tenham o direito da opção, mas que respeitem também dentro desse direito de opção as liberdades constituídas que lá atrás não foram. Lá suprimiram o habeas corpus, lá impuseram condições, desde retirar do Supremo Tribunal Federal ministros, tá, que foram porque entendidos como não cumprindo com os interesses daquele Estado autoritário, né, um Estado de exceção. É muito importante a gente dizer que isso aconteceu e aconteceu com o beneplácito também de toda a sociedade civil, porque ele surgiu, o golpe surgiu com o apoio, inclusive, de uma classe média, com o apoio das marchas pela família da Igreja Católica e com um amplo apoio, inclusive, infelizmente, da própria imprensa, que depois vem a se arrepender disso, mas que agia naquele momento de forma uníssona para a realização do golpe. Mas eu acho que essas questões, como eu disse, é fundamental a gente trabalhar numa perspectiva de memória para a gente garantir que cada vez mais tenhamos instituições sólidas e o exercício de uma cidadania efetiva. Rosângela de Souza, advogada, membro do coletivo catarinense Memória, Verdade e Justiça, também conosco. Vamos ouvi-la rapidamente antes de irmos para o intervalo. Dentro desse contexto, doutora, de memória, a gente consegue dizer que aprendemos algumas coisas enquanto sociedade que hoje são mais fáceis de se obter? Me refiro aqui, por exemplo, à questão de direitos humanos. Alguns, inclusive, se posicionam contrários a isso hoje e se remetem à época da ditadura, quando falam da questão da violência, que hoje alguns acreditam que bandido tem muito direito, por conta dos direitos humanos. Bem ou mal, é uma questão de opinião, como a Derlei falou, mas efetivamente avançamos. Talvez por conta desse episódio, serviu de aprendizado também? Boa noite. Boa noite, obrigada. Olha, é muito interessante ficar falando sobre essa questão dos direitos. E eu escuto isso todo dia porque eu sou uma advogada que trabalho também, além de ser advogada trabalhista, que eu acho que o direito de trabalho é um direito humano, né? O direito de ser bem remunerado, o direito de ter uma jornada de trabalho decente. Então, isso também é direito humano. Então, as pessoas esquecem de colocar isso. Mas, além disso, eu defendo as mulheres, trabalho com a questão dos negros e das crianças e adolescentes. Então, eu tenho clareza que tudo que nós estamos passando hoje, todos os estudos que a gente faz, essa violência que a gente está passando, a questão do narcotráfico, isso tudo é uma herança da época da ditadura. A nossa juventude hoje, da forma como ela se encontra, as crianças, não dá para negar que há um nível de criminalidade bastante grande no seio da juventude, de violência inclusive. Né? Hoje no Brasil morrem no acidente de trânsito 45 mil pessoas, de mortes violentas, para cada 100 mil habitantes tem 2.000 e poucos assassinatos violentos. Isso é muito, é um índice imensamente grande numa sociedade que se pretende civilizada. Para mim, a análise que eu faço, isso vem do período extremamente violento e da banalização da violência na época da ditadura. Tu perguntaste para a Derlei, que eu gosto muito, na época que eu militei, e que inclusive eu fui presa, eu era servidora do Tribunal de Justiça. Todo mundo fala hoje que a corrupção é generalizada, que hoje... E eu lembro que na época que eu trabalhava diretamente com os desembargadores, eles usavam o carro oficial para as esposas deles fazerem compras em supermercado. Não é verdade? Isso hoje seria um absurdo.
Se eles faziam isso de uma forma legalizada, normal, onde todo mundo via isso como algo que... Qual é o problema? Eles tinham um funcionário, me lembro até do nome, o Jorge, um garoto extremamente simpático. Ele estava ali, fez concurso público, era pago com nosso dinheiro para pagar a conta do desembargador, para acompanhar as esposas dos desembargadores a fazer compra, a carregar sacola, a pagar a conta de luz, de água, telefone. Isso hoje existe no serviço público, se existe é escondido. Né? Então, hoje se fala muito, porque hoje temos democracia. Né? Hoje a gente pode conversar, hoje a gente pode dizer o que existe. E na época não podia. E a violência, ela veio da miséria generalizada, criada pela ditadura militar. O índice de concentração de renda subiu de uma forma assustadora na ditadura militar. Vocês lembram como que a ditadura nos entregou a questão econômica? Sim. O alto índice de inflação, né? O salário mínimo era um dos menores da nossa história. E hoje, que salário mínimo nós tínhamos na época democrática, se for comparar, né? Nível de dólar e na época da ditadura militar? E a juventude hoje, eu fui distribuir jornal no terminal urbano, a gente teve dificuldade de entregar jornal para a juventude. Mas eu olho para esses jovens e eu vejo que eles são produtos da ditadura militar. Eles são assim por responsabilidade da ditadura. Eu não era assim. A Dirley não era assim. Né? Nós tínhamos outra forma de ver. A maioria da juventude, na nossa época, na época dela, que é uma geração um pouquinho antes da minha, e depois na geração... Nós não íamos estudar para ganhar dinheiro. Sim. Nós íamos para a faculdade porque queríamos conhecer. Nós queríamos crescer na vida com conhecimento. E hoje as pessoas vão fazer um curso, mestrado, doutorado e especialização, para ganhar mais dinheiro. Hoje eu abri o jornal, o Diário Catarinense, quem tem nível superior ganha 50% a mais. Será que é só isso que nos interessa, ganhar 50%? Então, isso é o que veio da ditadura. Vamos ao primeiro intervalo aqui no Conversas Cruzadas. A gente vai voltar daqui a pouco, já com a sua participação, através das redes sociais, o telefone também, se preferir, com o seu posicionamento sobre esse assunto, sua dúvida, o seu questionamento, e também sobre outras questões. Por exemplo, nós temos um coletivo que trabalha hoje com a questão da memória aqui em Santa Catarina. A gente vai falar um pouco desse trabalho. Vamos falar ainda de um evento que está acontecendo aqui em Florianópolis, reunindo especialistas e estudiosos nesse assunto para tentar compreender um pouco mais esse período histórico bastante explosivo aqui no Brasil e também em Santa Catarina. São 2 minutos e nós voltaremos já.